Vamos lembrar o que é o STF, né? Quem são os integrantes do STF? Tirando Gilmar Mendes, que foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, que é o ministro que está há mais tempo. Mais longevo, né? Mais longevo, né? Os de mais idade é a Rosa Weber, que vai se aposentar agora, mas é o mais longevo o Gilmar Mendes, que é da época de Fernando Henrique Cardoso. E o Alexandre de Moraes, que era ministro da Justiça do Temer e foi indicado por Michel Temer. Todos os outros, e o André Mendonça e o Cássio Nunes no governo Bolsonaro, todos os outros são de governos do PT, ou Lula ou Dilma. Então o PT realmente aparelhou o judiciário, legalmente, tá? Isso a gente precisa dizer. A lei manda, que a lei determina que é o presidente da República que indica o nome, e os senados aí, as várias legislaturas foram capachos o suficiente de quem estava no poder, de quem estava na cadeira de presidente, para dizer amém e não investigar direito as pessoas. Aí nesse balaio aí entrou Dias Toffoli, que era nada mais, nada menos do que advogado do PT. A gente tá reclamando agora do Zanin porque foi a aberração final, advogado do próprio Lula. Então a gente tem um advogado de Lula, a gente tem um advogado do PT, o Fachin, que foi indicado, se não me engano, por Dilma no primeiro, acho que foi no primeiro ou no segundo governo dela, não lembro, acho que foi no primeiro governo dela. Ele era advogado do MST aqui no Paraná. Não só isso, ele era cabo eleitoral dela. Tem um vídeo que circula até hoje, flagrante perpétuo, ele no palco aqui do Teatro da Reitoria da Universidade Federal do Paraná, no centro de Curitiba aqui, pedindo voto. A reitoria lotada de professores, era uma reunião de professores, ele era professor do curso de Direito, e ele pedindo voto para Dilma. Aparentemente não tem nada errado, sendo que, tirando o fato de que universidade não é palco para congresso político. Não é para isso que existe a universidade. Mas quando é da esquerda, eles fazem vista grossa e fingem que não está acontecendo. Então, a gente tem advogado do MST, a gente tem advogado do PT, a gente tem advogado do Lula, essas pessoas estão lá. Como que esses advogados, tirando o Zanin, que é mais recente, votaram os processos da Lava Jato? Eles tinham que ter sido considerados impedidos. O Fachin era o relator da Lava Jato, foi quem substituiu, foi governo Dilma mesmo, foi quem substituiu o Teori Zavascki quando teve o acidente de avião que matou o ministro Teori Zavascki, o então relator da Lava Jato. Né? Então, essas pessoas nunca se declaram suspeitas, vão lá e julgam processos que envolvem os ex-líderes deles e atual mito deles, né? Então é muito complicado a gente olhar sobre esse aspecto. E aí, a gente olha e quase todos eles são casados com advogadas. E as advogadas estão em escritórios de advocacia que pegam essas causas milionárias que chegam ao Supremo. Né? Vamos lembrar um outro fato importante. O jornalista Oswaldo Eustáquio, que na época trabalhava de forma independente, já era um jornalista que trabalhava por conta própria, não vinculado a uma grande redação, mas já passou por grandes redações, foi o jornalista que fez uma reportagem informando a população que o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes só aceitava causas acima de R$1 milhão de honorários para os advogados e que já estivessem com fase de recurso no STF. Então é no mínimo estranho. É uma informação no mínimo estranha. Fica mais estranha ainda quando a gente vê que ele foi perseguido após essa matéria sem haver uma única investigação contra ele. Ele foi preso no Paraguai quando visitava uma tia, como se estivesse foragido do Brasil, sendo que não havia uma única investigação, quiçá um pedido de prisão contra ele. Então jamais poderia ter sido preso. E foi. Então o único vínculo que foi feito na época é: você falou demais. Você falou nas suas mídias independentes, revelou para o Brasil uma informação que o resto que o Brasil não sabia. Só o ministro Alexandre de Moraes e os colegas da corte que sabiam que a mulher de Alexandre de Moraes é advogada de um escritório que só pega causas milionárias que estejam já em fase de recurso no próprio STF. Alexandre de Moraes era um que deveria se declarar impedido quando essas causas que o escritório da esposa dele defendem, chegam ao plenário ali para eles votarem. Não, nunca se declarou impedido. E assim tem esposa do ministro Gilmar Mendes, tem, enfim, vários deles, se a gente for olhar, vários deles têm esposas advogadas, e o que eles estão dizendo agora é que não é mais motivo de impedimento, tá tudo certo. Então, se o marido ou a esposa de um ministro do STF, de uma ministra do STF, for julgar uma causa que é de interesse da família, tudo bem o juiz julgar, não vai ser parcial por conta disso. Enfim, é o Brasil que a gente vive, né?